Olá, ouvintes nostálgicos, que saudade que eu tava de vocês! Gente, quanto tempo! Caraca! Sério, tô muito feliz de estar de volta. E vim aqui gravar esse Ablo, né, antes dos episódios que eu sei que vocês amam, do Rebobina. Vou até relembrar, né, o nome dos quadros aqui e tudo mais, mas enfim, vim aqui bater um papo com vocês mesmo pra falar do motivo, do porquê tanto tempo, né, que eu fiquei longe aqui desse podcast que eu amo tanto, que é um projeto tão incrível, tão especial pra mim. Mas hoje eu vim aqui contar tudo, contar o que aconteceu, contar quais são os planos agora aqui pro podcast, contar os projetos futuros, enfim, conversar com vocês mesmos. Espero que vocês ainda estejam com paciência e com disposição para me ouvir. Eu tô muito, muito feliz mesmo de estar de volta. Foi uma decisão, assim, muito trabalhada em terapia, né, e tudo mais. É uma coisa que me faz bem, é uma coisa que há muito tempo eu já queria voltar. Mas enfim, vamos por partes, né? Então assim, você deve estar se perguntando, caraca, eu nem lembrava que esse podcast existia. Super te entendo, né? Porque eu tava vendo aqui o último episódio que foi ao ar aqui no podcast foi no dia 4 de outubro de 2024. Então assim, fez praticamente um ano que eu não postava nada aqui pra vocês no perfil do podcast. E assim, foi um período muito conturbado pra mim, que agora tá tudo bem, graças a Deus. Mas assim, de outubro do ano passado pra cá aconteceu muita, mas muita coisa mesmo, tá? Então, assim, pra dar uma pincelada e sem muitos segredos mesmo, outubro do ano passado eu sofri um acidente de moto. Esse acidente, graças a Deus, eu não me machuquei tanto fisicamente. Tive alguns arranhados, mas assim, nada muito grave perto de que um acidente de moto pode ocasionar, né? Até porque eu trombei de frente com outra moto e era um dia chuvoso e tal. Então, assim, foi um acidente muito perigoso, mas que, graças a Deus, nenhum dos dois motoqueiros, eu e o outro motoqueiro, saímos muito machucados, exceto, assim, dores locais e arranhados e tudo mais. Só que aquele acidente fisicamente não me agrediu muito, mas mentalmente, assim, acabou comigo. Eu fiquei muito abalado. Tanto que, desde aquela época, eu não comprei mais moto, por exemplo. Minha moto tinha seguro, eu recebi o dinheiro do seguro e tudo mais, mas optei por não comprar novamente outra moto, porque, enfim, é uma coisa que ainda me pega um pouco. Então, assim, muita gente perguntou, falou, não pode pegar medo, mas não é nem que eu peguei medo, eu só simplesmente não tenho mais vontade. Não sei se vocês me entendem, não sei se alguém que aqui tá me ouvindo já passou por isso, tal. E, enfim, e aí, para ter a cerejinha do bolo, em contrapartida, eu tava vivendo um momento muito, mas muito complicado no meu trabalho anterior. Então, já dando um spoiler, sim, troquei de trabalho com a glória do Senhor. Então, era um momento em que eu tava assim, misturou tudo, né? Esse momento difícil no trabalho, com um acidente, e aí eu tava bem assim, na fossa mesmo. Na fossa. E aí, nessa época, eu comecei a procurar ajuda. Então, tive apoio, assim, da minha família. Principalmente quero deixar aqui a minha imensa gratidão ao meu marido, Felipe, que aguentou muitas pontas nessa época, porque eu não tava bem, ele sabia que eu não tava bem, e ele foi, assim, um parceiraço que me ajudou em todos os sentidos. Então, muito obrigado, Fê. E aí, enfim, procurei terapia também nessa época, comecei a fazer terapia e tudo mais. E com o tempo as coisas foram se encaminhando. Então, no comecinho desse ano, deu certo de eu trocar de emprego também. O meu emprego não estava mais legal, tava uma coisa que não estava me dando mais motivação. Tava um clima muito ruim com as minhas lideranças que eu estava lá, né? Eu era muito colocado à prova o tempo todo, a minha capacidade, o meu desempenho técnico, a minha performance. E aí chegou no momento que eu falei, não dá mais. E aí apareceu uma oportunidade muito legal em outro lugar para fazer exatamente, praticamente a mesma coisa que eu já fazia, só que com outro lugar, só que em outro lugar, com outras pessoas, uma outra cultura, uma outra mentalidade. E assim, isso com certeza me deu um novo gás, assim, me deu uma nova vida. Então, e aí conseguindo colocar a minha vida no lugar, né, as coisas no eixo, tipo assim, a minha vida particular, o meu trabalho, as minhas rotinas e tudo mais, eu fiquei com muita saudade de voltar aqui pro podcast, porque o podcast, ele é um hobby
que me dá muito prazer vir aqui trazer fatos nostálgicos para vocês, contar sobre a minha vida também, mas também trazer a minha perspectiva sobre a minha visão sobre filmes, sobre séries, sobre shows, sobre coisas nostálgicas, né, da minha infância, da minha adolescência. Então eu tava com saudade disso. Então eu sempre olhava aqui, porque aqui no meu escritório em casa, eu tenho um quadro com o logo do podcast, porque assim, eu fiz questão de fazer, porque eu falava, eu preciso sempre olhar pra ele, pra nunca deixar esse projeto morrer. Eu sabia que eu tava afastado, eu sabia que já tinha passado muito tempo, mas eu sabia que em algum momento eu iria voltar. E esse momento, assim, praticamente um ano. Vai dar um ano, né? Mas que legal que esse momento chegou. E eu tô muito feliz de estar aqui de volta. Por isso que eu já falei isso várias vezes e volto a repetir. Então, é isso que aconteceu, tá, gente? E tô muito feliz pra quem estiver aqui ainda me ouvindo, né? Quem ficou aqui firme e forte aguardando, estamos de volta. E vamos falar então sobre o podcast, né? Já falei aqui de mim, já dei um contexto pra vocês do que aconteceu, do motivo da minha ausência. Então o podcast ele tá voltando, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer episódios semanais, tá? Então eu tava tentando fazer na época 2 episódios por semana e assim, é insano, até porque eu não tenho todo o meu tempo desprendido para o podcast, né? Eu sou um trabalhador CLT. Tadinha que como muitas pessoas desse Brasil afora. Então eu tenho que usar o meu tempo livre como um hobby mesmo pra produzir, fazer roteiro, gravar, editar, subir o episódio e tudo mais aqui pro podcast. Então eu pensei que pra ser saudável, pra eu ter esse tempo, né? Tempo de fazer uma pesquisa legal, tempo de fazer um episódio legal e tudo mais. Acho que um episódio por semana. E é claro, se eu conseguir entregar 2, se eu conseguir entregar 3, que seja, quanto mais conteúdo eu conseguir entregar, legal. Mas o combinado vai ser que eu entregue um episódio por semana e a gente vai fazer por temporadas. Tá bom. E aí vocês devem estar se perguntando, legal, Kel, mas quantos episódios por temporada? Também não sei dizer. Porque não quero criar uma expectativa e também não quero criar uma meta na minha cabeça e depois eu me frustrar por não conseguir cumprir. Então, assim, é óbvio que eu tenho um número em mente, que eu não vou dizer aqui, de quantos episódios eu quero trazer pro podcast por temporada. Mas será por temporada, eu vou avisar quando começou. Então, assim, oficialmente a segunda temporada do podcast Café com Nostalgia está começando agora. E eu aviso quando ela estiver terminando, se a gente tiver um recesso, se eu tiver um tempinho aí para tirar umas férias e tudo mais. E depois voltar aqui para vocês, tá? E ele não é inocente. E os quadros que a gente tinha no podcast, eu resolvi que eu vou mantê-los. Que era o quadro Rebobina, que é o mais tradicional, onde eu trago fatos nostálgicos aqui, pra gente pegar o nosso cafezinho e se deliciar. Um cafezinho, dona Helena? Com as lembranças nostálgicas. Tem o quadro Hablo Mesmo, que é esse quadro que eu tô trazendo aqui agora, que é eu falando com vocês, contando alguma coisa, ou da minha vida, ou desabafando e, enfim, vindo aqui conversar com vocês mesmo. Então o Hablo Mesmo, ele funciona pra isso. O Showtime, eu não sei se eu mantenho ele como Showtime, que é onde eu falo muito sobre shows, principalmente experiências, né? Tipo, ao vivo que eu já fui, shows, teatro, enfim, festivais, igual a gente fez. Eu trouxe o Fê aqui, meu marido, na temporada passada, a gente fez um Showtime pra falar do Rock in Rio, que a gente foi. Na época foi o Rock in Rio que a Ivete voou, da Katy Perry e tudo mais. Então acho que eu posso manter também como Showtime ou como Rebobina também. Enfim, vou decidir isso ainda, mas o Showtime ele se mantém. E um projeto novo que eu pensei que eu quero fazer agora, aqui que vai ser um spin-off aqui do podcast Café com Nostalgia, eu vou trazer um quadro chamado Unboxing. E como que vai funcionar isso? O unboxing pra quem não sabe, eu sou colecionador. Então eu coleciono CD, eu coleciono DVDs, eu coleciono mídia física, né? Tô começando agora também uma humilde, pequena coleção de vinil, porque assim, exige muitos recursos financeiros, que no caso eu não tenho, mas tô começando ali com a minha coleçãozinha agora também, porque eu acho lindo o vinil. Então eu quero trazer e mostrar isso, só que, por exemplo, aqui no podcast fica difícil mostrar, né? Vocês vão conseguir ouvir, só que para eu colocar para vocês ouvir também, o episódio vai ser derrubado por direitos autorais. Inferno!
Então, no YouTube, em paralelo, eu vou criar um unboxing onde eu vou mostrar esses produtos. Então, no meu canal, que eu já tenho, que chama Kelvin Casimiro, eu vou postar um unboxing dos meus produtos, CDs, DVDs, jogos, enfim, para quem quiser verificar. E aí depois, posteriormente, eu posso, por exemplo, vir fazer um episódio sobre aquele item em si, só que chamado exatamente assim, não dentro dos quadros aqui que vocês já estão acostumados, do Rebobina, ou do Ablo, ou do Showtime. Vai ser um quadro chamado Unboxing mesmo, que é onde eu vou falar de determinado vídeo que eu postei lá no YouTube, e aí eu posso vir aqui postar um trechinho de uma música, porque aqui no Spotify é mais difícil dos direitos autorais derrubar e tudo mais, enfim. Não tô planejando ainda como que vai ser isso, mas só trazendo aqui para vocês já, para você que é amante de mídia física, que vai ter esse novo projetinho que eu tô pensando. Uma curiosidade também, eu não sei se vocês sabem, mas a página lá do podcast no Instagram, do Pod Café com Nostalgia, antigamente eu transformei essa página, né? Teve esse rebranding aí, se chamava Ilha da Mídia, que é onde eu comecei postando fotos da minha coleção. Inclusive tem lá posts até hoje, porque eu não tranquei, simplesmente só comecei a postar as coisas do podcast quando o podcast começou, mas os posts anteriores, né, de que já tinha lá, eu deixei. Então lá já tem assim um spoiler de coisas que eu tenho aqui que vai acabar indo pro YouTube também. Só que aí vai ser eu filmando, né, e não fotografando. De CDs, DVDs, boxes, enfim. É uma coisa que eu gosto. Então, se você gosta também, te convido a seguir o meu canal no YouTube, que é o Kelvin Casimiro. E lá eu vou postar, vou criar a playlist, tudo bonitinho e tal. Vai ter um unboxing de alguns produtinhos lá. E também, eu tava pensando aqui que eu vejo o quanto é difícil muitas vezes a gente conseguir algum produto, né? Para quem coleciona deve saber muito bem. Hoje em dia, primeiro que o que tem disponível hoje na internet é muito caro, porque as coisas se valorizou muito, desde CDs e DVDs até vinil, então nem se fala. Mas CD e DVD, o que antigamente era uma faixa ali de 20 a 40 reais, hoje está em torno, um produto novo, tá, gente? Está em torno de 80, 90, 100 reais. É muito caro. E principalmente itens raros, mesmo usado, é muito caro também, sabe? Então virou coisa, item colecionável mesmo, assim, e tal, muitas vezes raro. E eu tenho alguns itens aqui em casa que são duplicados, sabe? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu CD Glory da Britney Spears, que eu comprei na época, e depois eu acabei ganhando um de um amigo também, usado, né? Porque ele ia viajar, enfim, acabou me doando. E tenho também uma vez que tava fechando umas lojas americanas aqui de Araraquara, e aí tava tendo um saldão, acabei comprando ele baratíssimo. Então, assim, eu tenho 3 CDs Glorious aqui em casa. Então, eu pensei, por que não verificar os itens que eu tenho aqui a mais em casa, sobrando também, e fazer uma lojinha, não é mesmo? E pra gente ter trocas e poder, enfim, vender ou trocar produtos para quem gosta de colecionar, eu acho isso interessante. Então eu vou pensar também em como montar isso, mas acho legal já trazer essa perspectiva aqui para vocês entenderem, para quem gosta de colecionar, né? Que eu tô pensando em fazer. Mas eu acho que é isso, gente. Eu tô muito feliz de ter voltado. Tô muito, muito, muito feliz mesmo. Já tenho aqui algumas pautas de episódios pra fazer pra vocês. Na sequência, já vou gravar o primeiro aqui, que é um tema que eu amo. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, segue lá. É o Pod Café com Nostalgia, né? O @Pod Café com Nostalgia. Vamos voltar ativa lá nesse perfil também. E agora também vai ter um unboxing, só que aí eu vou trazer um episódio aqui falando mais quando eu lançar o primeiro lá no YouTube, que vai ser no meu canal, que é o Kelvin Casimiro. Então vocês estão convidados também. E eu acho que é isso. Não vou me prolongar muito não. Só tô mais uma vez muito feliz de ter voltado aqui. Então agora já sabe, né? Eu sei que o preço do café tá caríssimo, né? Aqui em pleno 2025 não tá legal, né? Mas enfim, separa aí o cafezinho de vocês, que agora vai ser aquela delícia, né? Tomar um café ouvindo aqui um episódio nostálgico. Vai tomar um café com pão fresquinho que eu fui buscar na padaria? E vamos juntos nessa, tá? Um beijo, fiquem bem e nossos episódios semanais aqui no YouTube ou na plataforma aí que você estiver ouvindo que esse áudio chegou, tá bom? Um beijo e até mais.